Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos conversar hoje sobre os textos bíblicos que nós acabamos de ler. Desde o Salmo 80, Filipenses 3, Isaías 5, Mateus 21. O que está em comum nessas leituras todas? Sobre o que elas falam? Tem um assunto em comum. Não vale fazer igual os confirmandos. Qual que foi o que eu falei no culto passado? Falou de Deus e de Jesus. É lógico, né? A Bíblia fala sobre Deus e Jesus, né? Não, mas existe uma figura por trás dessas leituras. O que está por trás? Qual que é o ambiente das leituras? A uva. Isso, né? Seu Sebastião é bom leitor. No Salmo 80 é uma vinha clamando: olha, Senhor, vem cuidar de nós, faze com que prosperemos de novo, porque a vinha foi invadida pelos porcos do mato, os muros caíram, nós estamos derrubados, né? Então, Salmo 80 é uma vinha clamando a Deus. Isaías 5, nós temos o profeta falando para a vinha. O que o profeta fala para a vinha? Olha, Deus preparou tudo tão bonito e vocês destruíram tudo. Vocês mesmos, a própria vinha é culpada dos porcos do mato estarem derrubando as videiras, né? Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala: eu era um mau lavrador, porque eu perseguia a vinha do Senhor, eu derrubava a vinha do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu sou um porco do mato, estava derrubando as uvas, as parreiras do Senhor. E em Mateus nós temos a história da parábola dos lavradores maus, né? Onde o dono da vinha prepara a vinha e coloca alguns lavradores, arrenda a vinha para esses lavradores. E esses lavradores são muito maus. Por que será que a Bíblia fala tanto em uva, em vinha? Nós usamos algo da vinha até hoje no culto. O que a gente toma na Santa Ceia? O vinho. Por que Deus não usou outra bebida? Dizem que a cerveja é mais antiga que o vinho, por exemplo. Que a cerveja foi um pouco de pão, farinha de pão levedada, né? Dizem que é mais antiga que o vinho. O vinho veio pouco depois. Mas por que não usou cerveja? Cerveja estava espalhada na Europa, no Oriente Médio, no Egito. Era uma bebida também bastante comum. Mas por que o vinho era uma bebida especial até hoje? Eu acho que não, porque tinha muito vinho branco, né? Naquela época era meio parecido, né? Tinha vinho branco, de uvas brancas e vinho tinto como o que a gente usa na Santa Ceia. Mas olha só, eu vou mostrar no próximo slide alguma figura. Eu pedi para o Mateuzinho passar, o Elcio. Nós temos ali anestesia. Quem já fez uma cirurgia sabe, aquela agulha de anestesia. Do lado dela, o que nós temos ali? Donas de casas, o que será que é aquilo? Tudo colorido? Desinfetante. E aqui embaixo é o quê? Vitamina. E do lado? Remédio para quê? Omeprazol. Para que será que é? Para o estômago. O que tudo isso tem a ver? Vamos para o próximo slide. Tudo isso tem a ver que na antiguidade o vinho e a uva davam tudo isso. Nós usávamos a uva, eu tenho uma aqui, para comer, era o alimento. As pessoas comiam uva, que é o primeiro uso da uva, né? Mas nós temos também, alguém escondeu aqui? Temos o vinho. O vinho, como que é feito o vinho? Mas alguém sabe, alguém já fez vinho, já viu? Quem morou no interior já fez vinho em casa? Já viu fazer? Você pega o suco de uva, né, você amassa as uvas e coloca num galão, deixa um caninho para sair, vai sair um líquido ali, mas assim não pode ter contato com o ar. É a uva fermentada. E aí aquela uva, aquele suco fermentado vira o vinho. Então tem um caninho porque as bactérias, né, o levedo solta gás, né? Então senão explode o barril. Então tem um caninho para
o escape desse gás. Né? Então, a uva e o vinho eram usados antigamente. Acredita-se que o vinho surgiu por acaso. Alguém pegou uma uva, fez um suco, deixou lá meio largado, quando foi tomar já estava meio azedo, falou, mas está gostoso. E aí foi aprimorando o processo para fermentar a uva até chegar no vinho moderno. O vinho que Jesus tomou era horrível. O vinho da antiguidade era um vinho extremamente horrível. De tão ruim, eles colocavam às vezes sal, ou tomavam com água do mar. Os gregos diluíam em água. Né? A receita do vinho dos gregos era 2 partes de água para 1 de vinho, porque não era tão agradável como o vinho de hoje. Era um vinho, eles não tinham tanta tecnologia como nós temos. Tá? Era contaminado por metal, por reagentes, por cera, enfim, não era o mesmo vinho, mas era vinho, era uva fermentada. O vinho servia para desinfeccionar infecções, né? E servia também para anestesia. Você tinha que operar a cabeça de alguém no Egito, como que você operava? Você embriagava a pessoa até ela quase entrar em coma alcoólico e abrir a cabeça dela e fazer a operação. Era anestesia, era a forma que os antigos tinham para amputar um braço. Né? Você vai amputar o braço, joga vinho na ferida, faz a pessoa ficar um pouco bêbada. Quando ela está meio grogue, faz a operação. Arrancar dente. Tudo que a gente faz hoje eles faziam, né? Imagina aquela dor de dente, aquela cárie insuportável, aquele canal. Como que se fazia na antiguidade? Embriaga a pessoa, deixa ela bem grogue e aí faz o que tem que fazer na boca dela. Então era até uma anestesia. E o vinho estragado vira o quê? Quem sabe? Quem já tomou vinho muito tempo na geladeira? O vinho vira vinagre. O vinho estragado, né? É o vinagre. O vinagre era usado também como desinfetante para limpar as casas. Até hoje, algumas donas de casa, quando vão limpar vidro ou chão, usa vinagre no lugar do removedor, porque ele é um desinfetante natural. Né? Usa-se vinagre para lavar as verduras, para deixar de molho. Antigamente também se fazia a mesma coisa. Então, a uva tinha inúmeros papéis, né, para a humanidade. Por isso o vinho foi tão aclamado, por isso o vinho foi tão considerado sagrado. Dá para entender agora por que a Bíblia fala tanto em vinho, por que a Bíblia fala tanto em uva, né? Porque era uma bebida sagrada, né, a toda aquela parte da Europa, do Egito e de Israel, onde Jesus viveu. Por isso que a Bíblia até fala que Noé, o primeiro agricultor, depois do dilúvio, a primeira coisa que ele plantou foi o que será? Gênesis 9:20 diz que Noé plantou uma vinha. Antes de plantar qualquer coisa comestível, né, mais útil até, digamos, que enche a pança, né, ele plantou uma vinha. Porque ele precisava de todos essas utilidades da uva e do vinho. Mais tarde, Deus compara o povo de Israel com uma parreira. Lá no Salmo nós lemos. O que o Salmo 80 diz? Né? Deus, do Egito você trouxe uma parreira e plantou aqui na Palestina. Quem que é essa parreira que Deus trouxe lá do Egito? Quem que é? Quem que estava no Egito e foi até a Palestina? O povo de Israel. Deus trouxe uma parreira do Egito. O povo de Israel era escravo no Egito. Então Deus transplantou o povo de Israel, a sua vinha, a sua parreira, lá na Palestina, lá em Canaã. E lá eles floresceram, lá Deus preparou a terra, colocou um cercado, uma torre de vigia e assim por diante. Então Israel, nós somos Israel hoje, não é Israel de hoje. Israel de hoje é a igreja, são os cristãos. Nós somos a vinha do Senhor. E aí Jesus usa essa linguagem da vinha para contar uma outra história. A história dos lavradores maus. Então Jesus retoma Isaías e fala como que Deus, o dono da vinha, preparou a terra. Quem já foi agricultor aqui? Qual que é a primeira coisa que você faz para preparar a terra para plantar qualquer coisa? Não é só uva, não é só videira. Antes de arar a terra, você comprou uma terra, você tira o mato, o que mais será?
Pessoal de Minas tem que saber, o pessoal de Teófilo Otoni aí. Hã? Não, é que acho que Minas é tão boa a terra, né? Mas assim, lá no sul, por exemplo, você compra uma terra, você queima, ou você tira o mato, né? Queima tudo ali, e aí você tem que tirar as pedras. Tem que tirar todas as pedras do terreno, porque se você passar o trator, vai entortar a colheitadeira, a semeadeira, né? Então você tem que ir lá com a enxada e ir tirando as pedras. Depois você passa o arado, para ver se tem alguma outra pedra ainda, né? Aquelas pedras mais fundas, o arado vai revirando. Então, é um preparo assim que requer muito cuidado, muito suor. Tirar as pedras, arrancar o mato, afofar a terra e aí plantar a vinha. Aí você, mas é só plantar também? Você planta, tem que cuidar. Todo dia você tem que ir lá ver se tem mato, se tem lagartas, se tem bichos, se a semente a formiga não levou. Né? Eu lembro que lá no sul, só aqui da cidade, eu fui plantar milho. E aí, não está vindo, não está crescendo, não tal. Aí o cara, você já experimentou ir lá cavar e tirar uma semente? Eu fui lá, mas não sei, ela apodreceu, sumiu. Aí o cara, não, as formigas cortadeiras comeram, levaram tudo. Você tem que cuidar, se tiver formiga, tem que passar veneno antes. Então, eles tinham que fazer isso. E antigamente não tinha agrotóxico, né? Você tinha que ir lá manualmente. Então, Isaías fala, Deus teve todo esse cuidado. Plantou a vinha com amor, colocou até uma torre de vigia, né? Para ficar vigiando a vinha, para ver se não tinha nenhum porco do mato entrando, cercou a vinha e deixou lá. E aí Jesus fala a mesma coisa, o dono da vinha teve todo esse cuidado, cercou a vinha, colocou a torre de vigia, fez o tanque para esmagar as uvas, e ele foi viajar. Mas ele arrendou a vinha para os lavradores. Né? Ficava então meio a meio. Metade da vinha era dos lavradores, o lucro, e metade do lucro ia para o dono da vinha, como hoje também. E aí, na hora da colheita, que era uma época de festa para o povo, era mais ou menos nesse período do ano, né? Só que para eles é o outono, chegando inverno. Então, no outono, era uma festa, sim, muito grande a colheita da uva. Era tão grande a festa que os soldados eram liberados da guerra em toda a parte da bacia do Mediterrâneo. É muito engraçado que em todas as guerras praticamente da antiguidade, na colheita de uva, por algum motivo não havia registros de mortes. Então era meio que uma trégua de colheita da uva. A festa era muito grande, né? Inclusive na Bíblia, em Levíticos, diz que aquele soldado que plantou uma vinha, mas ainda não bebeu da sua fruta, que não vá para a guerra. Primeiro colha, faça a primeira colheita, tome a sua uva, o seu vinho, depois ele se alista no exército. Então a idade de se alistar para o exército em Israel era após a primeira colheita da uva. Ele até podia ir para a guerra antes, mas assim, tome cuidado para não morrer. Se você quiser pedir uma licença, ainda não colhi minhas uvas, podia pedir. Vejam como a uva era tão importante. E Deus preparou esse povo com tanto carinho, mas os lavradores não foram bons lavradores. O que aconteceu com os lavradores que Jesus enviou? Eles mataram. Né? A Bíblia usa uma evolução de agressão. Prenderam, amarraram, apedrejaram, mataram, assassinaram. Né? Eles fizeram o pior. Aí o dono da vinha mandou outros trabalhadores para ir lá ver a vinha, para inspecionar, para receber sua parte, para cuidar da vinha. O que eles fizeram de novo, os empregados? Mataram de novo. O dono da vinha pensou, né? Puxa vida, o que eu vou fazer agora? Né? E aí a gente vai ver depois o que ele faz. Algo assim irracional, né? Mas esses lavradores maus, quem são os lavradores maus? Jesus está contando essa história para quem? Para os líderes do povo. Jesus conta essa história aos fariseus e aos líderes do povo. Eles são os lavradores maus. Se o povo de Israel é a vinha do Senhor, os líderes do povo são os maus empregados. Se nós somos a vinha do Senhor aqui no Brasil, os falsos pregadores são lavradores maus. O falso pregador é aquele que não está interessado na vinha, mas está interessado no seu ganho próprio. E isso nós vamos ter em qualquer igreja.
aquele lavrador, aquele pastor, aquele padre que só pensa no seu status e só prega aquilo que lhe traz benefício próprio, é um mau lavrador. Aquele padre, aquele pastor, aquela diretoria que não chama atenção de membro X, mas chama de Y e faz acepção, porque de repente X é mais bonitinho, é mau lavrador, não está cuidando bem da vinha do Senhor. O mau lavrador é o que faz a vinha sofrer. É por isso que no Salmo 80, a vinha clama, né? Salmo 80, versículo 15, volta a nós, ó Deus, lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Quando a má liderança, os maus sacerdotes, tomam a vinha do Senhor, toda a vinha sofre. A igreja sofre. Né? E aí a igreja, o povo de Deus clama, ó Senhor, dono da vinha, volta até nós. O que será então que o dono da vinha faz? Ouvindo esse clamor da vinha, de nós aqui, nosso clamor, dizendo a Deus, vem até nós, porque a gente não suporta toda essa enganação que nós vemos na sua igreja, Senhor, no cristianismo. Deus manda o seu filho. Imagine na história do lavrador e do dono da vinha. Ele mandou vários empregados. E aí ele manda o filho dele. Que pai aqui envia o filho para um lugar tão perigoso? Você enviaria o exército, você enviaria soldados. Você não enviaria o seu filho. Os líderes do povo judeu haviam exterminado sistematicamente os profetas que Deus enviava. Foram mortos, foram apedrejados, foram decapitados, foram exterminados. E mesmo assim, Deus, o dono da vinha, envia o filho dele. Ou seja, envia sabendo que o filho correria perigo de vida. Mesmo tendo a esperança de que o povo o respeitasse. Mas acontece o que era para acontecer conforme a vontade de Deus. Os lavradores tiram o filho da vinha, fora da vinha, do vinhedo, e matam ele fora, na esperança de tomar a vinha. Aí Jesus pergunta, o que é que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? E os próprios fariseus respondem, vai mandar matar e vai colocar outros lavradores. E aí Jesus diz, pois é, as prostitutas e os corruptos, os publicanos, cobradores de impostos, estão entrando no reino de Deus, estão entrando na vinha antes de vocês, líderes do povo. Porque as prostitutas e os ladrões estão ouvindo e crendo no Filho enviado, nos profetas enviados. João Batista veio até vocês e vocês não creram. Ao contrário, vocês o mataram. Então Deus, nessa história dos lavradores maus, revela o seu profundo amor por nós. Ele vence a racionalidade e envia o seu filho para a vinha, por amor à vinha, por amor a nós, que somos as suas videiras, os seus ramos. Essa história evidencia este grande amor de Deus. E foi isso que tocou o coração de Paulo. Paulo era um mau lavrador, era líder do povo, ele escreve, né? Do partido dos fariseus, maior na obediência à lei, respeitado, mas eu perseguia os cristãos. Paulo matava os cristãos. Paulo era cúmplice dos apedrejamentos que os judeus exerciam sobre os cristãos. Mas Jesus Cristo, o Filho da vinha, tocou no coração de Paulo. E Paulo passou a crer no amor de Deus. De mau lavrador, Paulo se torna um belíssimo e competente lavrador da vinha. Aquele que sai dos muros da vinha e amplia o vinhedo para outras terras. E convida as prostitutas, os pagãos, os ladrões a crer no Senhor Jesus e a fazer parte dessa vinha. E eles entram pela ação do Espírito Santo. Por isso Paulo fala, eu joguei tudo fora como se fosse lixo,
a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. E nós, como que nós estamos? Você está aqui na vinha do Senhor. Deus te cercou, Deus te protegeu com a palavra, Deus vigia a sua fé por meio da Santa Ceia, cuida de você. Mas como está a sua saúde espiritual? Deus já afofou a terra com o sangue de Jesus. Você está pronto para crescer. Como está a sua saúde espiritual? Olha só o que Jesus faz por nós ainda hoje. Pelo estudo da Bíblia, quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus retira as pedras que podem estar dificultando as nossas raízes. Pela proclamação do Evangelho, Deus nos fertiliza, Deus nos aduba e nos faz crescer na fé. E pela Santa Ceia, nós recebemos o sangue de Jesus, para, com o perdão dos pecados, crescer ainda mais como parreiras fortes. Falta alguma coisa para nós crescermos na fé? Temos a palavra, temos a semente do batismo, temos a Santa Ceia. O que falta descrever numa vinha? Eu descrevi toda a vinha já. O preparo da terra, os cuidados em cercar, a tanque para as uvas, o fertilizante, o solo, a raiz. O que é diferente numa vinha que nós não temos, por exemplo, num cafezal? Cafezal são os mesmos cuidados, mas uma vinha e um cafezal são diferentes. Em que sentido? Acho que todo mundo aqui já viu uma vinha, né? Alguém não viu como é um vinhedo, uma vinha aqui? E um cafezal todo mundo já viu? Já. Então qual a diferença? Você olha assim, é só olhar, qual a diferença do cafezal e do vinhedo? Isso é por aí, né? O café cresce sozinho, é forte. O vinhedo precisa de apoio. O vinhedo não cresce sozinho. O vinhedo, se você deixar a uva, ela vai meio que se esparramar pelo chão, vai se retorcer. O vinhedo precisa de estruturas para que ele vá se enrolando e vá crescendo. E mais do que isso, antigamente eles não faziam as estruturas, não tinha essa ideia. Como que eles faziam? Eles iam guiando os ramos de cada videira para que se entrelaçassem e formasse aquele teto de ramos de videira. Então cada videira ia entrelaçando os seus ramos, tanto que os gregos diziam, o abraço da videira, né? O abraço da videira é como um abraço de um amigo, os poetas gregos diziam. Por quê? Você olha para uma videira, você olha que há várias arvorezinhas abraçadas umas às outras. E a uva assim caindo no meio daqueles braços, né? A igreja não é um cafezal. Você não cresce sozinho, você não é forte o bastante para estar frondoso. Não, você precisa dos irmãos na fé te abraçando. Você é frágil como uma videira, você tem que um abraçar o outro e ajudar e dar a mão. Tudo o que se faz no reino de Deus deve sempre ser feito em união. Nenhuma videira pode ser eu sou forte sozinha, outros me sigam. Não, eu tenho que compartilhar a minha fraqueza, a minha força com as outras pessoas, e isso tentando cada videira da minha igreja, né? Quando eu estou fraco, o meu irmão está forte, então os meus ramos se apoiam nos ramos dele, ele me segura. Quando eu estou forte, tem um irmão fraco, e eu ajudo esse irmão então a se sustentar, a se amparar nos meus ramos. Assim é um vinhedo. Até hoje. O agrônomo vai lá e fala, ó, essa videira aqui, ela está ruim. Mas ela só está de pé porque os outros ramos das outras videiras estão entrelaçados. Vamos colocar adubo, vamos fertilizar. Esse aqui está forte. Esse aqui não precisa de tanto cuidado. Não, o agrônomo vai vinha por vinha, né? E às vezes, olha que engraçado, às vezes a videira fraca produz a uva mais doce. E a videira forte produz pouca uva. A videira forte serviu para escorar as outras, para que as outras fraquinhas produzissem a melhor uva. O reino de Deus também é assim. Às vezes o forte na fé
Às vezes aquele que tem mais conhecimento bíblico, ele é o que dá o suporte para aquele mais fraquinho produzir frutos. E às vezes a obra desse fraquinho na fé, desse irmão novo, mais fraco, é o que mais aparece. Por quê? Há cristãos fortes, há irmãos fortes na fé, dando amparo a esse irmão mais fraco e deixando ele produzir os frutos. E toda a videira fica contente, porque aquela uva que nasce, cada videira sabe, não foi a videira sozinha que produziu, mas todas ajudaram aquele cacho sair tão grande. Que Deus possa fazer com que nós cresçamos como um grande vinhedo, cada um dando amparo um ao outro, e sabendo que o nosso amparo mútuo só é possível porque a terra é boa, a terra foi bem preparada, o sangue de Jesus corre nas nossas seivas, é a nossa seiva, que possamos ser assim e produzir muitas uvas neste reino, muitas uvas que é o nosso testemunho de fé para o mundo lá fora, que o mundo venha, saboreie os nossos frutos, veja a nossa união, veja a nossa fé e entre para esse vinhedo que Deus nos dê, e Ele dá essa capacidade diariamente. Amém.